E aí pessoal, aqui é o Ramon trazendo mais um vídeo. Hoje eu vou comentar a vocês sobre um tipo de planta diferente, que não é um tipo, mas é uma planta diferente, que muitas pessoas querem, muitas pessoas acham diferente e que poucas pessoas conseguem encontrar. De quem eu estou falando? Das suculentas cristatas. Então, se você acabou de adquirir uma planta dessa, ou você ainda não sabe como cultivar direitinho, fica aqui que hoje eu te explico tudo bem certinho. Então, vamos para o vídeo. Então pessoal, começando o vídeo, eu vou explicar um pouquinho do que são essas plantas. Plantas cristatas são plantas que ao longo do seu desenvolvimento tiveram alguma mutação, podemos dizer assim, e começaram a crescer em formato de crista. Sabe a crista de galo mesmo? Aquela planta? Então, ela é um ótimo exemplo de planta cristata. Se você conseguir notar, pela foto, eu estarei colocando uma foto aí na tela de uma crista de galo. As flores dela são em formato de crista de um galo. Por isso que é o nome planta cristata. Essas plantas são plantas mais raras em si. Eu não sei dizer se a crista de galo mesmo é uma planta rara. Mas, voltando aqui para o mundo das suculentas, se você conseguir uma suculenta cristata, sim, é uma suculenta rara. Não é uma suculenta fácil de se conseguir. Ainda as suculentas que têm mais dificuldade em cristatar são mais raras ainda. Se um dia você conseguir uma suculenta cristata, é muita sorte. Existe uma pequena possibilidade, deixa eu até pegar essa aqui aconteceu. Pequena possibilidade mesmo de você ter uma suculenta. Pera aí, vamos ver se eu consigo focar. Normal e ter uma suculenta cristata ao lado. Assim a sua suculenta pode ficar cristata, pode começar a crescer cristata. Isso pode acontecer também. É uma coisa rara? É, mas tem chance de acontecer. E tem chance de você ter comprado uma suculenta cristata e ela voltar a ser uma suculenta completamente normal. Isso também tem chance de acontecer. Eu tô aqui com 4 tipos de suculenta trazendo para vocês darem uma analisada. Essa aqui nem tá se quadrando. Tenho certeza que você conhece essa suculenta aqui. Ela é a Euphorbia lactea cristata. Muitas pessoas conhecem. Essa daqui é uma suculenta que não tem dificuldade de se cristatar, né? E voltar ao normal também. Euphorbas podem cristatar fácil e voltar ao normal fácil. Euphorbas são um ótimo exemplo disso. Também tenho trazendo aqui essa Sinocrassula iuilensis. Espero que eu tenha pronunciado correto. Ela também está em formato de crista, olha. Notem, crista. É uma suculenta que fica bem bonita, ó, uma crista. Eu comprei essa suculenta normal e ela cristatou, simplesmente. Então isso não é uma coisa muito normal. Tem suculentas sim que cristatam mais dificilmente e outras que cristatam mais facilmente. Isso daí vai de gênero para gênero, planta para planta. Essa daqui é o Pachyphyto compacto, a famosa planta diamante. Eu tô com essa mudinha aqui que tá cristatando ainda, não virou cristata, mas tá começando. E essa daqui que é normal. É um ótimo exemplo pra gente ver como que é diferente, né? Uma rosetinha tá crescendo normal, como vocês podem observar. E essa daqui tá começando, tá bem no comecinho, a ficar cristata. Eu também tenho essa Echeveria. Eu não sei informar qual é a espécie dessa Echeveria pra vocês. Eu acho que é a Runione topsy-turvy que ficou cristata, não sei se é mesmo. Ainda é uma dúvida porque ela tá muito pequenininha e eu não consigo diferenciar. Mas tudo bem, já sabemos que é uma planta cristata, eu já apresentei alguns exemplares aqui. Então tá, como é que é o cultivo dessas plantas? Muda alguma coisa? Na verdade, em relação ao solo, ao substrato típico de suculenta, ao sol típico da espécie dessa suculenta. Se eu tivesse, por exemplo, uma Haworthia cristata. A Haworthia são plantas que só gostam de luminosidade, não gostam de sol direto. Então seria luminosidade. Isso é o tipo da planta normal. É o gênero, na verdade. Em relação à rega, agora a gente tem que comentar um pouco. Essas suculentas são suculentas que têm chance de apodrecer muito facilmente. Não tô dizendo que elas vão apodrecer, mas tô dizendo que elas têm mais chance de apodrecer porque elas são mais frágeis que suculentas normais. Então, vamos dar um exemplo. Se você rega normalmente
as suas suculentas a cada uma semana, essa aqui você pode regar de 10 em 10 dias. É só uma sugestão, um exemplo, uma dica para que você não perca a plantação facilmente. É apenas isso. E outra coisa é que o desenvolvimento dela é lento, pessoal. É lento. Mas o desenvolvimento em geral é um desenvolvimento mais lento. É o que eu observei no cultivo dessas suculentas. Eu vou contar pra vocês porque a gente tem que compartilhar a ideia e tal e falar a verdade aqui mesmo. Eu já perdi umas 3 dessa daqui. Não sei se é espécie. Eu não perdi ela cristata, perdi ela normal. Perdi uma que tava cristatando e perdi uma cristata também. Aí eu consegui cultivar essa daqui. Como foi que eu fiz? Eu já sabia que essa suculenta não gostava de água. Eu não sei se cabe a todas as cristatas, mas é uma ideia legal até pra gente não perder tanta planta. Eu comecei regando só um pouco, eu não regava abundantemente o substrato. Eu regava, por exemplo, colocava um pouco de água nesse lado do substrato. Toda vez que eu vou regar as minhas suculentas, eu colocava, não enchia o substrato cheio mesmo de água, uma rega bem abundante. Não, eu só colocava um pouco de água aqui do lado do vaso, de mangueira mesmo, e evitava molhar aqui as folhas, não molhava. Essa espécie aqui de Sinocrássula, ela pega um fungo muito fácil, e eu estou tentando aqui tratar fungo por causa da alta umidade na minha região, na minha coleção, e tá um pouco chato, né? Fungo é sempre chato de se tratar. E depois, com o tempo, foi aumentando um pouquinho mais a quantidade de água, um pouquinho mais a quantidade de água e um pouquinho mais a quantidade de água, até eu conseguir dar água para o substrato inteiramente. E fazer uma rega bem abundante. Você pode fazer esse processo, ou também você pode dar uma rega abundante, uma rega típica de suculenta, e esperar um espaçamento de dias muito grande. Essas suculentas podem dar flor, a única diferença é que elas podem crescer em formato de crista ou em formato de labirinto, como a gente pode perceber nessa Echeveria. Os cactos também podem ficar cristata, pessoal, sim. Muitas pessoas dizem que eufórbias são cactos. Não, eufórbias não são cactos. Eufórbias são um tipo de suculenta diferenciada. Elas apresentam espinhos, mas elas não são cactos. Todo mundo deve conhecer, a maioria, né, dos colecionadores, se você é novo ainda, eu acredito que você não deve conhecer o cacto célebre. Eu não tenho ele aqui na minha coleção, mas ele é um cacto um pouquinho caro, né? Suculentas cristatas, normalmente, suculentas e cactos, né, cristatas, são normalmente caros e raros de se achar. E tem um desenvolvimento lento. Eu vou colocar a foto aqui do lado do cacto cristata para vocês conseguirem visualizar. E ele é um cacto que em forma de cérebro, o nome dele é cacto cérebro mesmo. Não, também, agora me lembro de cabeça, o cacto sereia. Colocarei uma foto aqui do lado também, que ele também é uma espécie de cacto cristata. Eu acredito que é só isso mesmo, em relação às plantas cristatas, que eu posso informar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até mais, pessoal!